um time que dispensa apresentação nessa forma de jogar. Inclusive, o Felipe Luiz recusou uma proposta agora de assumir o lugar do Mourinho no Fenerbahçe para continuar no Flamengo. Eu acho isso louvável. Ia ganhar 10 vezes mais. Que o Flamengo tem um grande defeito. Teve e tem um grande defeito. Ser do Rio de Janeiro. Se ele fosse de São Paulo, o Flamengo seria o maior time do mundo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. E agora vamos acompanhar as últimas informações sobre o Mengão. A imprensa paulista segue elogiando demais a grande atuação no final de semana contra o Juventude. Apenas elogios até aqueles que criticam os antes. Dessa vez se renderam ao Mengão. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo e o link da Revista Oeste estará aqui na descrição e assim vocês poderão acompanhar o programa Esporte Sem Firula na íntegra. Volta. Que bom. Vocês dois do Palmeiras estão suspensos, porque vocês parece que engoliram língua de xanxã hoje. O que é isso? Mas o senhor Entendeu? não quer que fale, que dê opinião? Não, eu quero passar para a Lelê. O Agora? povo quer a Letícia E Beckler. ela opinou junto com a gente A também. filha da dona Rosana Beckler. Pois não. Entendeu? mesmo. Fala do Flamengo agora, por favor. Do Flamengo? É, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Ah, então vamos falar do Acabou a Flamengo maldição. que manteve aí a liderança, né? Como um foguete subindo cada vez mais. E Uau. o pessoal tá com dificuldade de alcançar o Flamengo na tabela, não só na pontuação, como nos gols, né? Porque o saldo de gols do Flamengo, comparado aos outros do campeonato aí, é uma beleza, né? E precisava vencer lá no Alfredo Jaconi, né? No estádio do Juventude, coisa que não fazia desde 1997, que levantamos aqui, né? Na semana 97. passada no Sem Firula. Mas como palpitamos também, a gente falou que apesar da chegada do Carpini lá no Juventude, dando aquela renovada, uma oxigenada na equipe aí de Caxias, contra o Flamengo acho que não ia dar, né? Foi o meu palpite. Acho que o meu palpite foi 2-0, inclusive, 2 a 0? pro Flamengo. Não Eu fiquei lembro triste. direito. Mas eu palpitei que o Flamengo ia vencer sim, e venceu, né? Quebrou o tabu lá em Caxias, então, o Fla, e continua líder mais do que nunca aí do campeonato. Aliás, o Alfredo Jaconi Quem foi Alfredo Jaconi? é um ídolo, né, lá do Juventude, foi jogador e depois foi presidente. Sim. Mas a comoção toda, né, da torcida do Ju lá e até pro estádio receber o nome dele, é porque ele faleceu durante a conquista de um título, que na época era o título da cidade, né, de Caxias, que faziam lá na década de 50. E para comemorar o título do Juventude, ele foi numa cervejaria, né, pegar cervejas pra festa e tal. Ele foi esmagado pelas máquinas que puxaram ele lá. Ué, mas que isso? E ele faleceu Que durante... diabo de máquina é essa? É verdade. Antigamente, né, eram diferentes as coisas lá, você tinha que ir na cervejaria buscar. E aí teve até um luto de 3 dias na cidade de Caxias e tal. E existe toda essa comoção, né, da Então a festa torcida acabou nem rolando. Tá bem. do Juventude por conta do falecimento aí do presidente na época, Alfredo Jaconi. Por isso que o estádio tem esse nome Tem a esse vida nome. inteira agora. É isso aí. O Flamengo é o time a ser batido, né, gente? Continua. Da América, da né? mesma forma que eu falei do Palmeiras, serve pro Flamengo também. É. São as duas equipes É que o Flamengo apresentam... tem conseguido fazer mais tempos como o Palmeiras Exatamente. fez no A primeiro. diferença da temporada é a regularidade do Flamengo em relação ao Palmeiras. É. Mas que, por um lado, o Flamengo, na Libertadores, ele foi apresentar esse desempenho na hora correta, é verdade, contra o Internacional, que não apresentou na primeira fase. O Palmeiras teve a primeira fase, tanto é que faz uma Libertadores melhor que a do Flamengo, porque tá invicto. Agora, dentro de uma linha de raciocínio, são os dois clubes que têm o segundo semestre para brigar pelas duas principais taças, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. vê? E olha que o Flamengo ontem não teve o Léo Ortiz, que pra mim é o melhor zagueiro em atividade no futebol Nem o brasileiro. Jorginho, que tá Nem o Jorginho. machucado. Você vê a diferença de pontos corridos para mata-mata. Quando começa a Copa do Brasil, ninguém, ou pouca gente, talvez só os torcedores do clube, citaria nas semis de Copa do Brasil, Vasco, Fluminense. Agora, pontos corridos, todo mundo desde o começo. Quem são os favoritos? Flamengo e Elenco, Palmeiras. né? É a diferença de você ter um elenco num Isso. campeonato de Que pontos você precisa. corridos. Por isso que o Flamengo, assim, é até o que a gente estava falando agora. Apesar dos desfalques do Flamengo aí, Léo Ortiz, o Jorginho, né, que tá machucado, e aí... Pô, mas aí não tem Jorginho, aí chegou o Saúl, por exemplo. Carrascal jogou muita bola. Então. O jogou próprio De La muito Cruz bem. voltando também, né? Sobre o Flamengo, eu tenho uma tese do jornalista que eu admiro muito, como é que ele chama mesmo? Mauro Alexandre Johnny Betting.
é polêmico, é um novo Geraldo Bretas da Crônica Esportiva Brasileira. Chamam de muro, de mureta, de muro Beck, mas não é não, ele viu? fala uma coisa muito polêmica. O pessoal do Rio Grande, lá do Rio de Janeiro, vai ficar um pouco chateado, mas eu gosto de... Me contou, eu escutei, ele falou no programa Eu conto mesmo, podcast, que o Flamengo tem um grande defeito. Teve e tem um grande defeito. Ser do Rio de Janeiro. Se ele fosse de São Paulo, o Flamengo seria o maior time do mundo. Entendeu? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu também não entendi nada, mas Não, eu acho também. que é o contrário. Porque sendo A cidade mais paulista- famosa do Brasil é o Rio de Janeiro. É, mas fama não joga. Apesar de não Entendeu? ser a maior, nem a que tenha mas é o mais maior famoso, PIB, Se mas fosse um time pergunta lá paulista, na Europa. A concorrência o ia ser Flamengo grande seria de São Paulo. muito superior a qualquer time da Alemanha, da França, da Inglaterra, É verdade. etc. e tal. É verdade. Mauro Betting assinou. Não fui eu, hein? Ô, Loebelinho, eu tava... Aquele jogo que você aplicou em Mas se 97... você... Você expulsou 2 jogadores, é isso? Pensaria a mesma coisa. Mas não vai lembrar. No jogo de 97, Flamengo e Juventude, você expulsou 2, é isso? Os dois Eu tenho bandeiras. tudo marcado de casa, mas eu não vou lembrar de cabeça. Depois Mas, aquele jogo que mas, estava na gaveta. O que é chato só é que todo mundo lembrava por causa do tabu. Aí ia ver o jogo, ia ver quem apitava agora já. Aquele jogo estragaram você não o sabe, tabu. Milton. O Loeblin expulsa o goleiro titular do Juventude e o reserva. Então, Duas expulsões, Não, dois jogos terminou sem não, goleiro. Se fosse hoje, algum desses Entendeu? árbitros, eu ia falar, bunda mole pode. Então aí, iam fazer isso. Então, você expulsou Não os tem dois coragem. goleiros. Ué, porque não não, pode e expulsar o ainda goleiro. proibiu o goleiro, Pega com a mão. o jogador de linha do Didi pro gol, falou, não dá tempo. Era Aí não, aí proibido de tá pegar a bola com a mão. Aí você me É, sabe mas não dá tempo. Não, deixa assim. Ele expulsou dois goleiros e o Beck, Anselmo, que foi pro gol, era proibido de pôr a mão na bola, que você ia marcar pênalti. Aí não, porque pela regra, você não pode continuar a partida sem Ele responde cara sério na ainda. posição de goleiro. Não é que eu respondo sério. O cara que está assistindo vai achar que eu sou maluco. Eu não Jura? É mesmo? Põe maluco É nisso. lógico, expulsou dois goleiros e não deixa o cara, o cara que entrou no gol botar a bola com a mão. Mas você expulsou dois por quê? E tem gente que acredita, viu? Você tá dando risada? Tem gente que acha Mas você que tudo que expulsou os fala dois é por verdade. quê? Ah, não lembro. Deve ter falado alguma bobagem, deu uma Vai falta tentar grave. subornar? Ah, não. Aí de novo, não. Agora, ó, apesar Coitado, o cara da torcida mais do Flamengo sério. ainda tá tentando entender o jogador, mas eu gosto do futebol do Emerson Royal. Eu não acho esse cara um mau jogador. Também Ele é um acho não. atleta que teve inconstâncias em algumas convocações acho da não. seleção, é verdade. No Tottenham também podia ter jogado mais. Chamava até de gelatina. né? Exatamente. Mas ele é um jogador que aqui pro nível do futebol brasileiro pode se criar. também Ele acho. pode se recuperar no Flamengo. Ao ponto de brigar por uma vaga em seleção. É uma posição, a lateral direita na seleção, tem aberto. Tem o Wesley hoje, que era do Flamengo, se despontando. Mas qual outro jogador de lateral direito que você coloca como, nossa, uma unanimidade? Então, Aliás, assim, aqui no Brasil, acho que é o PH que vem se destacando do Vasco, né? Porque a gente tá nessa escassez aí de laterais É que- direito. que Não só Lelê- direito, esquerdo também. É que eu acho que o que você falou é perfeito. O Emerson Royal, talvez pra seleção brasileira, ainda tenha questionamentos, dúvidas, até porque ele pega um momento onde a gente tá sofrendo com a Sim. safra na seleção brasileira e a gente sempre foi acostumado a ter ótimos laterais, né? E laterais ofensivos e tal na seleção. Então, quando é o o que ele é. Tite e quando o Tite tenta mudar um pouco disso, até pela safra também não tá. A gente não tinha tanta opção por ali, e ele muda um pouco a maneira de jogar, colocando laterais mais defensivos, né? Que fiquem Tentou mais fazer ali. isso com ele? Tentou fazer isso, inclusive, com o Royal. Aí acho que o povo estranhou. Só que se a gente comparar com o nível do futebol brasileiro, o Emerson Royal vai estar top 3 dos laterais direitos do campeonato, na minha opinião. Mas eu queria falar uma coisa também que ajuda muito isso, que é o equilíbrio do time. Sim. Quando você chega, Ah, claro. você Exato. volta. Ele pode evoluir Isso. muito Aí ainda. você volta, você vai num time que é um time mediano, que não vai brigar Gente. por... Até você mostrar o seu futebol. Até o Rodinei foi Pô, no melhor Flamengo? do Brasil no Flamengo. No Flamengo, meu, Verdade. Se chegar lá Milton Potencializa, Neves, né? na zaga, joga. joga. Eu tentei jogar bola. Entendeu? A nota mais alta que eu tive lá da Crônica Esportiva do Sul de Minas foi 0,4. Então foi mal o negócio. Agora é basicamente isso. Mas o era um time- zagueiro espadaúdo, mas não jogava nada. Acho que falar do Flamengo hoje é chover no molhado. É um time que dispensa apresentação nessa forma de jogar. Inclusive, o Felipe Luiz recusou uma proposta agora de assumir o lugar do Mourinho no Fenerbahçe. Ele Para falou. continuar no Flamengo. Eu acho isso louvável da Ia parte ganhar dele. 10 vezes mais, hein? É um valor assim absurdo. 3 milhões. Talvez ele não fique no Flamengo no ano que vem.
supondo, talvez meio da temporada do ano que vem, ou final do ano que vem, é uma chance enorme, porque todo mundo sabe que o Felipe Luiz vai ser o próximo técnico brasileiro a trabalhar no futebol europeu. Em uma escala de um time de maior importância, até pela construção de carreira que ele teve. Você acha a Europa de cara? Europa, que eu digo assim, é trabalhar numa liga importante, uma liga espanhola. Ele vai ser o próximo brasileiro, né? Porque há muito tempo, o último técnico brasileiro que trabalha na Europa... Perderam espaço, Perderam né, espaço, faz muito tempo, né? Nós não tivemos. Então, o Felipe talvez vai trabalhar por esse conhecimento. E o reflexo disso é um time do Flamengo em que ele tem a obrigação, que não é fazer um favor, é uma obrigação. O time custa caro, tem grandes jogadores, então é obrigação do treinador fazer esse time jogar um futebol que minimamente seja convincente para brigar por títulos, que é o que ele faz. Tá aí um pouquinho do que foi comentado. Quero muito saber a opinião de vocês, né? Concordam com o Facincani? Não concordam com aquilo que foi comentado pela imprensa paulista aí? Deixa o like, inscreva-se no canal e assim vocês ficarão por dentro de tudo que rola com o mais querido do Brasil. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!